Como você já abriu várias empresas, eu queria saber qual que foi a decisão mais difícil que você já tomou como empreendedor. Se eu for analisar bem, é mais do que uma decisão difícil que eu tive que tomar. Mas a decisão mais difícil é que eu tinha família, quando eu fui fazer o meu primeiro investimento, e o dinheiro era suficiente para aquilo. Então, para mim tomar uma decisão, eu gasto todo o dinheiro ou eu cuido da família com segurança com o dinheiro que eu tenho. Aí eu tive medo. E este medo é o pior problema para a pessoa começar a prosperar ou começar a ter o seu próprio negócio. Porque, em primeiro lugar, a pessoa precisa ter coragem. Eu não tinha dinheiro para as duas coisas, para cuidar da família e para abrir o primeiro restaurante. Então, quando eu olho para o meu financeiro, eu poderia ou abrir o restaurante ou cuidar da família. Então aí me veio o medo. Daí eu tive que analisar da seguinte forma. Eu tenho um irmão, meu irmão morava no Canadá, e eu liguei para ele. É o Pedro, pessoa que eu admiro assim profundamente. E ele falou assim, olha, se você não tem o dinheiro, eu também não tenho, porque eu fiz um investimento no Brasil agora, mas eu tenho cartões de crédito, eu vou tirar o dinheiro de todos os meus cartões e te mando. Eu falei, você está me encorajando. Com isto, este medo foi um pouco amenizado pelo seguinte, eu tenho dinheiro agora para cuidar da família e eu tenho um empréstimo. O empréstimo eu tive coragem para fazer o empréstimo, mas eu não tive coragem para colocar todo o dinheiro na mesma coisa. Você já tomou alguma decisão que parecia que estava certa na verdade, levou para um caminho inesperado? Absolutamente. E mais que uma vez também. Eu tomei a decisão de abrir uma padaria dentro de um restaurante uma vez. Isso já faz muitos anos. E convidei um rapaz profissional, na verdade super profissional na área de confeitaria e padaria, e abrimos abrimos uma padaria dentro do restaurante. Não era uma boa opção, porque o restaurante não era tão grande, mas enfiamos uma padaria dentro do restaurante. E essa decisão que eu tomei me trouxe um prejuízo muito grande, porque não funcionou e ainda acabou dando problema na sociedade. Eu tive que devolver o dinheiro do rapaz. E o que você acha que essa decisão te trouxe de resultado? Assim? Você acha que você consegue ver um crescimento nessa decisão errada que você tomou? Olha, todas as decisões erradas te levam a uma dificuldade, um problema, te pressiona, ela vai te trazer crescimento. As pessoas precisam aprender que na pressão ela tem que tirar posições, entendeu? Quando você olha esse problema, vira essa página, quando passa o problema, fala, eu não faria a mesma coisa mais. Então, você começa a estudar um caminho para não ter que tomar a mesma decisão da mesma forma. Você pode errar numa outra, mas você não vai errar em todas. Como você lida com a dúvida antes de tomar uma decisão importante? Antes de eu tomar uma decisão, se vier dúvida, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pedir a Deus, como eu tenho família, eu converso com a esposa e se precisar, eu ainda ligo para pelo menos 3 pessoas. Sempre eu ensinei as pessoas a fazerem isso, que é na multidão de conselhos há sabedoria. Então, quando você pega 3 conselhos, a sua dúvida vai. Mas como também eu disse até que no princípio desse vídeo, que tem momentos que você tem que tomar uma decisão. Você pega a opinião da esposa, você pega a opinião de 3 pessoas diferentes, porque você está em dúvida, mas você tem que tomar a decisão no final. Aí você vai tomar a sua decisão, ainda que você erre. Mas a possibilidade de errar é muito pequena quando você conversa com pessoas. E já teve alguma decisão que você desagradou pessoas próximas? E como que você lidou com isso? Sim, até os da casa. Eu sou muito corajoso. Quando eu quero uma coisa e eu acredito naquilo, eu vou fazer. Às vezes já tomei opinião com a minha esposa, dá vontade de rir, cara. Tem que rir. Às vezes eu tomo opinião com a esposa, ela olha para mim, olha, eu vou fazer isto. Quando eu fui comprar uma casa de um valor muito alto, eu falei, olha, eu gostaria de comprar, o que você acha? Quando ela olha para mim, ela fala assim, já sei. Quando você vem com essa pergunta, você já tem uma resposta pronta, você tem uma decisão já pronta. Então, eu já tomei decisões que a esposa não estava a favor, já tomei decisão que a família, até do sogro, sogra, não andava a favor. Mas eu fiz, deu certo e depois eu me tornei acreditado. Então, qual que é a diferença entre uma decisão ousada e uma decisão irresponsável? Puxa vida, é uma grande mesmo a diferença. Porque
No mundo dos negócios, a gente vê muito isso acontecendo. Tem pessoas que tomam uma decisão irresponsável. Eles ultrapassam os limites que eles deveriam. Ainda que eles oram, porque tem momento que a oração não resolve esse problema. Você pode orar e tomar uma decisão irresponsável. Mas há outras pessoas que às vezes fazem grandes negócios, que é uma decisão ousada, mas os pés no chão. Os conselhos que eles escutam, o tempo que eles têm com Deus para falar sobre isso. Então a decisão irresponsável traz grandes transtornos. E a decisão ousada pode fazer crescer muito. Como que você tem paz em tomar uma decisão em momentos de pressão? Eu acho que na vida a gente caminha, faz e aprende. No momento da pressão é o momento de você realmente analisar durante a sua noite, fazer uma oração. Às vezes você levanta, vai num outro cômodo da casa, faz uma oração e a pressão está correndo. E você não pode parar por causa da pressão. A pressão que vem sobre a nossa vida não pode parar os nossos sonhos. Sonhos, eles têm que ser realizados. Eu uso uma frase que eu digo: nunca pense que os seus sonhos terminaram ao acordar. Se tem certeza que sonhou, acorde para realizar. A gente precisa analisar e não parar mediante as pressões. Eu, particularmente, como cristão, eu vou muito pelo caminho da fé. Eu tenho fé que se eu sonhei aquilo, eu orei, mesmo estando as pressões à minha volta, eu acredito que também as pressões são as forças contrárias para que isso não venha acontecer. Mas pela fé, você sabe que você vai passar por esse Jordão ou até mesmo por esse Mar Vermelho, então você vai por fé. E uma outra coisa muito importante é mentalizar sobre aquilo que você vai fazer. Eu mentalizei, eu tenho fé no meu Deus e eu vou resolver essa parada e vamos lá. E para finalizar, qual que é o conselho que você daria para quem está travado diante de uma decisão hoje, que não consegue ter essa decisão? O melhor conselho, eu não daria um conselho diferente. Converse com Deus. E as pessoas vão perguntar, mas como conversar com Deus? Separa um tempo, só você num lugar, e pode falar com silêncio que a voz de Deus vai estar presente com você. Eu gosto de dizer, eu quero conversar com silêncio. É conversar com Deus. Porque Deus não está respondendo em voz audível ali para você. Mas no silêncio, puxa, isso aí me emociona, mano, porque é uma verdade bíblica. No silêncio, você escuta a voz de Deus. Então, meu conselho, primeiro busca Deus. Depois de conversar com Deus, converse também com pessoas que sabem sobre o assunto.